por esse motivo. Bom dia a todos e a todos. Cumprimento o presidente, Paulo Paim, dessa Comissão de Direitos Humanos, também o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Minas Gerais, na qual permito cumprimentar os demais componentes da mesa. Quero aqui lamentar, infelizmente, essa tragédia ocorrida no distrito de Mariana. E também lamentar a oportunidade ainda 4 funcionários da CENIBRA morreram em um grave acidente na manhã de sexta-feira, dia 11, ali na BR 329, na MG 329, também, segundo informação, indo para colher, monitorando a água do Rio Doce, devido a essa tragédia. Infelizmente, ainda não parou ainda a tragédia ocorrida ainda. Esses 4 morreram? É um acidente de carro, indo no percurso, segundo informação, para colher, monitorando as águas lá do Rio Doce, que é um funcionário da celulose Nipo Brasileira S.A. CENIBRA. Então, lamentar mais essas mortes, infelizmente. A tragédia em Mariana tomou conta do Brasil e do mundo, que é lamentável o que aconteceu, dano devastadoramente no estado, até sair o outro estado do Espírito Santo. Uma tragédia que uns quer qualificar que não é acidente, que é intempéries e tal, mas, na verdade, é um acidente do trabalho, todos sabiam disso. As autoridades também sabiam disso, como foi colocado aqui, que ela não poderia estar funcionando. Permita só uma interrupção. Não perca o raciocínio, eu vou te interromper. Para registrar a presença aqui do senador José Medeiros, senador sempre presente, de segunda a sexta, e ele havia me confirmado que não ia perder esse debate pela importância. Então, obrigado, senador, como sempre, presente. Bom, aí, prosseguindo, enquanto não é só a mineradora Samarco, Vale, BHP, são as mineradoras do Estado e do Brasil. Mas vamos estar falando do Estado de Minas Gerais, que são dezenas e centenas de barragens que se encontram hoje em situações que não deveria estar funcionando. Em nome do progresso, em nome do emprego, aí nós nos deparamos com essas dificuldades, com esses danos irreparáveis, vidas ceifadas, ambientais, biodiversidade, que não vai ter dinheiro que vai pagar isso. Não é milhões ou bilhões, não vai reparar isso ao longo das décadas. Vidas não vai reparar. O que está colocado é que as autoridades existentes para isso, como foi colocado aqui pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Cristiano, e também pelo procurador Geraldo Mediato, 4 funcionários, 4 fiscais, para poder estar monitorando, ou seja, é para não funcionar. Não vai funcionar, vai continuar matando, ceifando vidas até quando? Até quando vai continuar isso? E aí a culpa é de todos, é do governo estadual, do governo federal, que concede as licenças em nome do desenvolvimento e do progresso do Brasil e do mundo. Com isso mata, com isso mutila, sequela. O número de acidentes nas mineradoras são um número muito alto de sequelas que vem deixando esses trabalhadores que por ali trabalham. Isso, a gente não está aqui para poder estar condenando. Claro que vai ter que ter os responsáveis, vão ter que ser punidos, dentro do rigor das leis. Repetindo, não vai pagar, não vai reparar nunca o que foi essa devastação que aconteceu durante o Rio, o percurso do Rio até chegar no estado do Espírito Santo e o mar adentro.
Mas nós precisamos de ter o governo trabalhar no sentido de agora proibir ou interditar, seja que se interdita por tempo que for necessário e mudar o modelo dessas barragens. Isso não pode continuar do jeito que está. O lucro não pode estar acima da vida, senador. Seja qualquer empreendimento, ele não pode estar acima da vida. E hoje, infelizmente, estão acima da vida. Do que eu pude acompanhar, nem a NR22 dessas empresas ainda foram cumpridos. Um dos itens mínimos foi esse alarme. Não tinha na empresa. Isso é o mínimo. Por que as autoridades estavam deixando isso acontecer? Por quê? Só depois que aconteceu a tragédia é que aí foi encomendar aparelhos de fora e tal, para poder fazer isso. Por que não fez antes? Tem que acontecer um desastre dessa natureza para poder começar aí a acordar as autoridades para poder fazer com que isso aconteça. Esse é um dos pontos. E tem vários outros itens da NR22 que deveria estar sendo cumprido. Se tivesse, talvez poderia ter minimizado ou evitado essa situação que aconteceu ali em Mariana, que não é só em Mariana. Foi colocado aqui, já são 6 durante esses anos que romperam as barragens. E outras estão no caminho de ser rompidas. Então, isso reforça a necessidade desse novo código marco-regulatório da mineração que se encontra nessa casa, que dentro desse episódio que aconteceu, já queria ter sido votado, já ela ia votar já. Por que votar? Outra coisa que nós repudiamos aqui, que a maioria dos parlamentares, infelizmente, inclusive do relator, foi mantida a campanha pela empresa, pelas mineradoras. Isso está publicado aí. Por que a necessidade de ter que votar esse marco regulatório a toque de caixa? Nós não podemos aceitar isso. Não tem nada nesse marco regulatório para os trabalhadores, para as comunidades, para os que estão em torno dessas mineradoras, não tem nada garantido para esses pessoal. A saúde, a segurança, também não. Outra coisa, senador, é o projeto de lei de terceirização, mais uma vez que já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados e se encontra no Senado. Mais uma vez nos mostra que a terceirização não pode. Na atividade e fins dessas empresas não pode. A maioria dos trabalhadores mortos foram terceirizados. E as estatísticas nos mostram que o adoecimento, os acidentes, também a maioria são com os trabalhadores terceirizados. Nós não podemos aceitar que esse projeto de lei que se encontra aqui nessa casa, no Senado, que o senador Paulo Paim está à frente, trabalhando, ouvindo, fazendo as audiências nos 27 estados, para que a população passe a acompanhar e entender o que é essa terceirização nas atividades fins das empresas. É nada mais, nada menos do que ganhar lucros e mais lucros, e aí está acima da vida. Nós não podemos aceitar isso. As mutilações, as sequelas vivenciadas pelos trabalhadores, as silicoses, as colunas, a audição. Nós temos ali em Alpinópolis trabalhadores ali na mineração de quartzitos, que é devastadores. Nós não podemos aceitar isso. O Ministério Público, Federal, Estadual, todos estão trabalhando. Foi feita uma comissão, uma força-tarefa, que ali precisa de Polícia Federal estar acompanhando. Nós vamos viver isso até quando? Aí nós vamos estar fazendo as audiências com as comissões de direitos humanos, comissões de trabalho, previdência e ação social. Os governos, vai ficar até quando? E ainda, com essa tragédia que aconteceu, a empresa celulose Nipo Brasileira S.A. Cenibra parou suas atividades por 14 dias, a produção de celulose ali em Belo Oriente. Foram colocados 1.400 trabalhadores
em casa. E com isso, senador, a empresa, nós estávamos em plena negociação coletiva, com a database em 1º de outubro, suspendeu toda a negociação coletiva e retirou a proposta apresentada pelo acordo na mesma negociação. Nós tivemos uma audiência com o doutor Geraldo Imediato presidindo essa audiência, para mediar, para retomar a mesa de negociação, mas com isso garantindo pelo menos a proposta que havia apresentada na mesa. Porque sem garantia da proposta apresentada na mesa, não tem como o sindicato retomar a mesa de negociação para iniciar do zero. Esse prejuízo causado pelo rompimento da mineração da Samarco em Mariana, quem tem que se responsabilizar é a Samarco, e a Vale e a BHP. Não são os trabalhadores, que são cerca de 4.000 trabalhadores dentro das matas de florestas, ganhando R$ 864, que vão pagar por isso, senadores. E o procurador até que ele tem conhecimento. Nós não podemos aceitar isso. O dólar está alto, a empresa está produzindo, simplesmente por causa de um rompimento de barragem, milhares de trabalhadores terão que pagar pelo prejuízo que eles não têm nada a ver com isso. Então fica aqui esse alerta, e nós não podemos aceitar mais as empresas, todas elas, não é isso, não é só a Samarco, mas está todo mundo hoje votado, e tem que estar votado para isso, pelo esse acidente, o rompimento de rejeito de minério da Samarco, que está trazendo grande devastação no Estado e no Brasil. E nós não podemos calar diante disso. Mandar embora trabalhador terceiro. Ainda bem que o Ministério Público fez um TAC, que não ia mandar embora os trabalhadores terceirizados da Samarco devido ao rompimento. Sempre é o trabalhador que paga, sempre é ele que paga as comunidades, os impactos sociais e ambientais em todos o entorno do rio, do percurso do rio. Nós estamos falando aqui Serniba, mas tem tantos outros fazendeiros perdendo o seu gado e tantos outros perdendo, Valadares, pessoal ali chorando por um super litro de água potável. Não tinha água nem para higienizar a mamadeira das famílias, dos filhos. Isso dói no coração de cada um. Isso poderia ter sido evitado? Poderia sim, se as empresas tivessem disposição de investir mais dinheiro na proteção da saúde, da segurança e das vidas que ali se encontram em torno. Há estudo, eu não sou da área, há estudo que tem outras formas de construção de barragem. Não essa que está aí. Optou por essa, porque fica mais em conta, fica mais barato. E aí? E as vidas? E os impactos? Então, o governo federal, o estadual e as instituições existentes trabalhar para que isso não venha acontecer. Em nome do emprego e de desenvolvimento, nós não podemos aceitar que isso aconteça, nós não podemos conviver com essa situação. A federação, ela está solidária, né, e lamenta mais esse episódio de devastação sem procedência que aconteceu infelizmente, com a mineração Samarco. Nós estamos trabalhando, né, e esse marco regulatório, senador, que se encontra para ser votado, relator Leonardo Quintão, também nós temos o Gabriel, que também está na comissão. Da forma que está, nós não podemos aceitar, nós precisamos de reunir forças para que esse projeto de lei não seja votado da forma que está. Temos que fazer grandes conferências, grandes audiências pelo Brasil inteiro, de forma que a população possa entender o que é esse projeto do marco regulatório, o novo Código da Mineração. Porque o que está aí, o
que está sendo apresentado não tem nada para os trabalhadores e nada para as comunidades que existem nos entornos dessas mineradoras. São isso que eu queria trazer para vocês e agradeço aí. Senhor José Maria Soares, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas do Estado de Minas Gerais, que deixou aqui uma fala, para mim também, como todos os outros, muito interessante. Eu diria que uma das primeiras coisas que ele falou, senador Medeiros, lucro é uma coisa, a vida é outra coisa. Lucro tem preço, a vida não tem preço. Ele sintetizou dizendo que, em primeiro lugar, é a vida. Ninguém é contra o lucro. Eu também não sou contra o lucro, não, pode ter certeza disso. Mas, em primeiro lugar, é a vida. Segunda questão que ele falou, que tinha me dito que tinha, viu? Que não tinha alarme nenhum funcionando. A informação que nós tivemos é que o alarme, inclusive, saiu até nos jornais, né? Só depois da tragédia que foi. Se tivesse esse alarme funcionando, quer dizer, um dos itens mínimo da NR22 teria que estar funcionando e não tinha, segundo as informações, não estava funcionando. Só depois da tragédia que foi encomendar aparelhos e tal para poder estar instalando. Quer dizer, no mínimo já tem descumprimento, que não é só para a Samarco, por várias outras mineradoras, a NR22 não está sendo... São 700 mineradoras, né? Que disse aqui o deputado. Tem situação, senador, de miséria absoluta e inaceitável. A Samarco e a Vale é uma das empresas gigantes nesse setor, né? E outras mais. Mas quando você se fala de empresa com 100, 200, é lastimável a situação. Outra questão que você falou, só quero relembrar aqui, porque depois nós vamos encaminhar. No final, terão as propostas que sairão dessa audiência pública, que é a terceirização da atividade fim. Eu sou relator aqui no Senado, e pode saber que a minha preocupação é muito semelhante à sua. Eu tenho cuidado disso com muito carinho, já tive, inclusive, lá em Minas Gerais. Política de prevenção, eu venho dessa área, fui técnico de segurança do trabalho, hoje é supervisão, e acho que a prevenção é fundamental. E aqui eu falava, inclusive, com a procuradora, é essa questão do marco regulatório da mineração. Pelo que percebi aqui, como está, é inadmissível que se aceite a aprovação. Eu só peço aí a assessoria da mesa que a gente vá anotando os encaminhamentos finais aí. Mas todos, além de... Nós vamos ter uma segunda mesa em seguida com aqueles que não havia espaço físico nessa mesa. Mas, no final, todos terão direito ainda a uma rodada para expressar o seu ponto de vista sobre o tema. Mas agora eu passo a palavra para o representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o senhor Tazio Coelho. Senador Paim, se eu puder fazer só um... Com certeza. Eu estou em outra comissão. Eu queria parabenizar Vossa Excelência por mais essa reunião muito importante, porque muito se falou na imprensa, mas a Casa ainda não tinha praticamente se pronunciado a respeito do tema. Eu penso que essas tragédias não podem ficar, vamos dizer assim, no limbo, sem que se fale sobre ela. Cito algumas, aquele incêndio, por exemplo, que teve no Porto de Santos. Eu, inclusive, quero solicitar a Vossa Excelência que a gente possa fazer uma audiência aqui sobre ela, porque eu solicitei na época, lá na Comissão de Constituição e Justiça, do qual sou membro, mas não estou vendo que não vai sair. E passou ali uma semana queimando aqueles tanques todos. Eu saí daqui, fui lá dar uma olhada. É muito segredo, era muita nebulosidade e a gente precisa tirar as coisas. E na mesma linha, as informações que tive lá no primeiro momento era de que faltava uma série de questões de segurança. E a cidade, por exemplo, pelo que eu tive lá, correu risco, a cidade de Santos, de haver, inclusive, a possibilidade de uma evacuação. Mas essas coisas, como passou, ficou. E eu penso que a oportunidade da gente fazer com que não ocorra mais, ou pelo menos diminua essas tragédias, é justamente falando, conversando com os atores, com todas as pessoas envolvidas, para que isso possa não acontecer mais. Nós temos um item interessante que
eu creio que pode minorar muito essas questões, que é a fiscalização. E nós temos de A a Z no país, parece que estamos caminhando para uma desconstrução das entidades e das instituições que têm a questão de fiscalização e controle. Em determinado momento, nós tivemos aqui uma onda contra o próprio Ministério Público. Vossa Excelência acompanhou bem na época da PEC 37. Se você for pegar as instituições policiais no Brasil, elas estão sendo sucateadas, não sei se por uma questão, eu não diria proposital, mas não se dá a importância que elas têm, vão sucateando ao longo do tempo. Só para dar um exemplo, a Polícia Federal ela é cantada em verso e prosa aí, e o cidadão médio ele tem a ideia de que parece uma corporação gigantesca. Pois bem, a Polícia Federal ela não deve ter o tamanho de uma guarda municipal aí de uma cidade de São Paulo ou Rio. A Polícia Rodoviária Federal então nem se fala. IBAMA, por aí vai. O IBAMA hoje está, só para dar um exemplo, na fronteira de Mato Grosso tem um município chamado Rondonópolis, 200 mil habitantes. Mas por ali passa praticamente todo o maciço florestal de madeira ilegal e tudo mais, tirado de terra indígena e tudo. Tudo isso para 2 fiscais. Não dá conta. Não dá conta. Eu me lembro certa vez que a Polícia Rodoviária Federal prendeu 10 carretas com madeira. Os fiscais falaram, para, não fiscalize mais não, que a gente não vai dar conta. Então, o país, a sua estrutura de fiscalização, e aí muito mais quando se trata de fiscalizar quem tem um poder econômico alto, e não vamos ser ingênuos aqui, que isso conta. Isso conta. A chamada caixinha, vamos ser sinceros, a chamada propina, ela conta, e não vamos dizer que isso não exista, não adianta tampar o sol com a peneira, a gente precisa falar sobre isso. Então, se a gente não investir, e aí passa por questão salarial dessas pessoas, passa por corregedoria, passa por estruturar o setor de fiscalização, para que possa o país ter o equilíbrio nessas forças. Porque, obviamente, quem está no lucro, ou quem está buscando o lucro, ele é legítimo, Vossa Excelência colocou muito bem. Agora, precisamos ter o controle para que o objetivo não venha a ser só lucrar, que possa ter todas essas responsabilidades ambientais e em dado momento, não deixar se perder essa questão que foi falada aqui da vida, porque lógico que quem está... não é um corpo, de repente a gente pensa que é um homem mau que levanta cedo e fala assim, olha, hoje eu vou estourar uma barragem só para arrebentar com os pescadores, ou eu vou fazer uma coisa só para eu ganhar muito dinheiro. Não é, o próprio sistema vai se... Eu tinha tenho um amigo, aliás, que ele tem uma empresa. E ele, em determinado momento, revoltado com uma coisa estava, e ele foi verificar que eles pagavam lucro, participação nos lucros. Então, cada funcionário fazia o máximo, ou seja, tentar tirar o máximo de lucro com o mínimo de gasto. E aquilo lá foi deteriorando. E ele falou, olha, rapaz, o prejuízo que eu acabei tomando depois por não controlar essa questão, porque o sistema todo passou a se precarizar, porque o objetivo era o máximo de lucratividade. E, obviamente, que a gente tem que lutar para que as empresas sejam rentáveis, mas tem que ter um mínimo de segurança também, senão a gente vai ver Marianas uma atrás da outra. Eu acho que foi bem falado aqui, não se trata, embora esteja como esse símbolo, mas o que a gente precisa ver, e é por isso que eu louvo essa iniciativa da gente poder debater isso, é que nisso aqui a gente vai ver que nosso sistema todo está precisando. E aí precisamos partir. Se a gente for pegar o todo, vamos arrumar o todo, uma coisa. Bom, temos Mariana agora. Então começamos por Mariana, de repente podemos criar um modelo. E aí, senador Paim, mais uma vez, Vossa Excelência, com a sensibilidade de trazer todas as pessoas aqui para esse debate. Já me alonguei muito, tenho outra comissão para ir, já espero retornar para a finalização desse tema. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senador José Medeiros, pela contribuição que está dando. E já temos a presença aqui do senador Telmag Mota, que também tem acompanhado esse tema, e é a exemplo do Medeiros, um senador presente aqui de segunda a sexta nos debates, a não ser, claro, quando tem missão nos estados, e com satisfação eu recebo ele aqui nesse momento, que logo após essa vai ter somente mais 2, e em seguida daí eu passo a palavra, então, para o senador Telmag Mota. Então, agora eu falo o representante do Movimento pela Soberania Popular da Mineração,
Tazil Coelho. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Meu nome é Tades e eu sou representante do MAN e também sou pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E pertenço também a um grupo de pesquisa chamado Poemas, que avalia e monitora o impacto socioeconômico da mineração. Reúne pesquisadores de Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E acabamos de lançar um dossiê a respeito da Samarco e do que aconteceu em Mariana, e que está sendo agora, inclusive, lançado em Mariana, que está acontecendo a plenária do Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, que é um comitê que reúne organizações civis, movimentos sociais, sindicatos com perspectiva crítica à mineração, e eles estão fazendo o lançamento desse dossiê. Então, o que eu fiz aqui para a minha exposição é pegar elementos desse dossiê que dialogassem com o tema da audiência, né? Quais medidas preventivas deveriam ter sido tomadas, principalmente esse tópico. E aí eu vou pegar esses elementos específicos e ligar ao argumento central do nosso dossiê. Bom, primeiro para dizer, a Samarco é uma joint venture, né? É uma associação de duas empresas, a Vale e a BHP Billiton, né? Cada uma com 50% das ações. A joint venture é uma associação de duas empresas que tem a relativa ou formal independência, né? Tem CNPJ, etc. Mas a Samarco assume um caráter específico aqui no Brasil. A responsabilidade operacional da Samarco recai sobre a Vale. Os investimentos, metade dos investimentos são da BHP. Esse é um tipo de empresa chamado não operacional, da perspectiva da BHP. A BHP, o que ela faz é ter uma carteira de investimentos bastante diversificada pelo mundo, mas ela não se responsabiliza pela operação, né, pelo físico, produtivo das empresas, né? Então, a sua composição acionária é bastante pulverizada, e isso tem um efeito de desresponsabilização jurídica da BHP em vários lugares do mundo. São várias as empresas envolvidas com violações socioambientais, e essa estrutura acionária faz com que ela seja mais difícil de ser responsabilizada. Inclusive, a gente vê todo dia nos noticiários a dificuldade em se citar o nome dessa empresa, né? Ela é uma multinacional anglo-australiana, e aqui no Brasil ela assume a identidade de BHP Billiton Brasil Ltda. Bom, o professor Rodrigo Santos, que faz parte desse grupo de pesquisa, do qual eu faço parte, caracteriza esse processo como estratégia de visibilidade reduzida. Isso é o que eu acabei de dizer. A BHP não é citada durante as reportagens, as matérias da imprensa. Ela dificilmente também é citada pelos próprios especialistas na mineração. Porém, ela pode ser caracterizada como uma das responsáveis pelo que aconteceu, junto, obviamente, com a Vale SA, né? Bom, a Samarco em Mariana constitui o Complexo Alegria, né? São 3 cavas principais. Tem o teor médio de pureza do minério de ferro de 39,6%. Isso é importante, esse dado, porque quanto menor o teor de pureza do minério de ferro, mais caro é o processo de beneficiamento do minério. Por exemplo, Carajás detém o Carajás, que é a mina da Vale, a principal mina da Vale, que fica no sudeste do Pará, tem um teor médio de pureza de 66%. Isso faz com que simplesmente você brite o minério, o material, e lance direto para a exportação, o que chama run of mine, né? Isso faz com que o custo de produção, de beneficiamento, seja muito menor. Então, a Samarco tem dessa deficiência produtiva, para começar, né? Isso vai ser importante ao longo da exposição. Bom, ano passado, a Samarco terminou a terceira expansão do Complexo Alegria, chamado P4P, que aumentou a capacidade de produção do complexo em 37%, e entre 2013 e 2014, a produção aumentou 15,4%. Isso é bastante importante para notar o aumento da extração do minério de ferro no complexo, né? O seu lucro líquido também aumentou consideravelmente, principalmente tendo em vista que o ciclo atual
da mineração, do mercado internacional de minério de ferro e de outros minerais, entrou em queda, né? Economia, a gente chama isso de ciclo reverso. E houve o boom das commodities, todo mundo já ouviu falar, que a demanda aumentou bastante por causa da entrada da China no mercado mundial e tal. Só que com a desaceleração da economia chinesa, o preço do minério de ferro cai bastante. Aqui eu coloquei a curva dos preços do minério de ferro. Isso é a tonelada métrica seca no porto de Tianjin, na China. E vocês podem ver que até 2011 houve uma curva acentuada para cima, né? Um aumento considerável do preço do minério de ferro, para começar a cair. Hoje, está em torno já de $44 a cotação desse preço, né? Esse preço no mercado internacional. Chegou a $177. E então você percebe, analisando essa curva, que havia um ciclo de alta, esse ciclo de alta acabou, e entrou agora o ciclo reverso, que é o ciclo de baixa. Existem pesquisas estatísticas que mostram que justamente nesse ciclo reverso é que aumenta o número de rompimentos de barragens. Por que isso acontece? Primeiro, o faturamento da empresa cai porque simplesmente o preço do minério, dos minerais caíram, né? Acontece, então, que ele aumenta, no primeiro momento, a extração mineral. Ele busca aumentar a extração mineral para compensar o prejuízo dado pelo preço do minério de ferro. Isso é, essas empresas elas se caracterizam pela perspectiva de curto prazo. Elas têm acionistas, né, que têm lucros anuais, repasses anuais, etc. Então, elas estão preocupadas com lucro de curto prazo. Então, no primeiro momento, elas vão aumentar. Apesar disso parecer irracional numa perspectiva de mercado, né, já que você tem desaquecimento da demanda, você aumentar a oferta parece irracional, mas é justamente isso que acontece no começo do ciclo reverso. E, ao mesmo tempo, essas empresas tentam diminuir os custos. Que custos são esses, principalmente? Exigências trabalhistas e exigências ambientais. Isso é, você tem justamente um cenário propício para rompimentos de barragens. Isso é, estou relacionando o ciclo econômico com o que aconteceu em Mariana. E esse é o argumento principal da nossa exposição. Bom, elementos gerados pelo aumento da extração. Intensificação da produção, da extração mineral, né? Ampliação dos espaços para disposição de estéril e de rejeitos. Isso é, você precisa de mais territórios, você precisa expandir as pilhas de estéril, as represas de rejeitos, etc. Então, e em terceiro lugar, você tem essa orientação exclusivamente exportadora, né? Você tem a questão da balança comercial. Eu não vou entrar aqui muito nesse debate, não, mas basta dizer que é o seguinte, um país que se especializa em mineração, em exportação de atividades, exportação primário de bens primários, simplesmente tem sempre um desequilíbrio na balança comercial, porque, como eu mostrei aqui, a curva dos preços é muito acentuada tanto para cima quanto para baixo. Então, no momento de baixo, você tem esse desequilíbrio econômico, a instabilidade social e econômica. O país que se especializa na exportação de minerais simplesmente tem uma inserção subordinada no mercado internacional. Bom, Samarco e trabalhadores. Você pega o número de trabalhadores terceirizados da Samarco, apesar desse cenário de desaceleração econômica, você vê que aumenta bastante o número de trabalhadores terceirizados. Esse trabalho terceirizado está envolvido também com não pagamento de horas em itinerância, né, em horas em itinério, para os trabalhadores diretos e terceirizados. Isso é o percurso que o trabalhador faz de casa até a estrutura de onde ele trabalha, na mina, ou seja, no transporte, ou seja, no porto, não é pago pela empresa. Não fiscalização das condições de trabalho e das normas, e dentre outras questões. Vale lembrar, gente, que todos os trabalhadores que morreram, estão desaparecidos por conta do rompimento da barragem, eram trabalhadores de empresas terceirizadas. Isso é um dado importante, né? Existe uma deterioração das condições trabalhistas. Isso está mostrado simplesmente nesse dado. Outro dado importante é notar que existe uma associação direta ou uma correlação entre violações trabalhistas e violações socioambientais. Se você pega as estruturas, de maneira geral, e analisa elas, sempre que há violação trabalhista, há também violação socioambiental. Recentemente, em Itabirito, a Vale foi condenada por utilizar trabalho em condição análoga à escravidão, né? Mais de 100 trabalhadores de empresa terceirizada foram encontrados nessa situação lá. Então, existe sempre uma correlação, existe uma
proximidade entre essas duas questões. Aqui é um levantamento que a gente fez, o histórico de rompimentos de barragens em Minas Gerais. Alguém falou em 6 rompimentos, foi o que a gente encontrou a partir de 2001, né? Rompimentos relevantes do impacto, da perspectiva do impacto socioambiental. Então você começa a perceber que a partir de 2001 fica mais frequente o rompimento de barragem. É justamente quando o preço do minério de ferro aumenta, e aumenta, obviamente, a extração mineral. Outro dado importante que está aqui é que os 5 principais municípios mineradores em questão de CEFEM desse ano, os que mais receberam CEFEM, que é o royalty da mineração, estão colocados aqui, que são Itabirito, Itabira, Congonhas, Nova Lima e agora Mariana. Isso é, todos os 5, apesar de receberem bastante CEFEM, royalty e tal, que tem uma quantidade reduzida quando comparado à legislação de outros países, todos eles sofreram com rompimento de barragens. A gente fez também um histórico de violações socioambientais da Samarco em Minas Gerais, através do site do IBAMA, e a gente encontrou um total de 19 autos de infração, né? Todos os crimes relacionados a meio ambiente, a má gestão, etc. Bom, primeiro, em 2004, a Samarco foi autuada por operar a barragem de Santarém sem a devida renovação. Em 2005 houve outra. No mesmo ano houve outra ainda. Eu não vou me alongar lendo os acontecimentos, não, mas eu coloquei simplesmente para ter noção que já é uma perspectiva sistemática, né, de violação socioambiental. Isso não foi a primeira vez, o que eu quero dizer. 2006 novamente, 2007 outra vez, 2008 outra vez. Tudo isso aqui vai estar disponível para vocês também, está no dossiê. 2010 um novo vazamento. E todos esses casos, as prefeituras, os atingidos, reclamaram bastante da falta de diálogo da empresa. É difícil você dialogar com a empresa, né? A gente pode ver isso acontecendo também no caso do rompimento da barragem de Mariana, né? Eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente está fazendo pesquisa em Mariana, eu tentei entrevistar várias vezes representantes da empresa, nenhuma vez fui atendido, mas é exatamente isso que eu estou falando. É difícil o diálogo, mas isso acontece também com prefeituras, acontece com população atingida, etc. Bom, existe essa estratégia de desresponsabilização, né? A Samarco, obviamente, em todos esses casos, o que ela fez foi recorrer. Em alguns casos chegou a prescrever o que aconteceu, o caso, né? E as multas tinham um valor muito pequeno quando comparado ao faturamento da empresa. Isso essa perspectiva de multa do poluidor pagador é bastante limitada. Há de se encontrar novas formas de se regular a atividade da empresa. Inclusive, as atuais multas que a SEMAD e o próprio IBAMA deram são limitadas por decretos estaduais, decretos federais. Inclusive, lá da SEMAD, eu sei que é o decreto de 2008 do Aécio Neves, limitado a 20 milhões de reais, né? Ajustados, obviamente. Então, essa perspectiva de multa acaba estimulando e incentivando a atividade ilícita da empresa. Isso há de se encontrar novas formas de regulação dessa atividade, né? Bom, um agravante desses casos, desse histórico aqui de violações que eu acabei de mostrar, é que as comunidades não são informadas do que aconteceu. Muitas vezes nem se sabe o que aconteceu, né? Acaba sendo um assunto interno da empresa e tal, do ambiente jurídico da empresa. E os atingidos não têm noção do que está acontecendo, da possibilidade do impacto, né? Isso aconteceu em Bento Rodrigues, inclusive. Você, entrevistando os ex-moradores de Bento Rodrigues, você percebia que eles não sabiam muito bem do risco que corriam, né? Bom, aqui são as fases processuais do licenciamento da barragem do Fundão. O que acontece é que, a partir de 2002, a barragem principal, a Germano, ela chega à sua capacidade máxima. E a empresa Samarco começa a buscar novas formas de depositar os seus rejeitos e estéreo, inclusive pensando naquela curva de alta dos preços do minério de ferro. E em 2008 ela obtém a licença de operação da barragem de Fundão, né? O monitoramento e fiscalização dessas barragens é feito em conjunto pela FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, e pelo DNPM. A FEAM, inclusive, publica o inventário de barragens do estado de Minas Gerais, né?
onde elas são classificadas de acordo com o risco, tamanho, estabilidade, dano. O risco diz respeito à estrutura física, o risco dela se romper, e o dano diz respeito ao dano socioambiental. Então, são duas coisas diferentes, né? Bom, a gente foi analisar esse inventário e a Fundão foi considerada de baixo risco, considerada estável, e esse relatório apontava 27 barragens que não tinham estabilidade garantida, né? Duas não estavam estáveis desde 2012, e isso mostra a incapacidade do próprio Estado de regular a atividade das barragens, né? O próprio Estado reconhece a instabilidade dessas barragens e não embarga, não paralisa a construção dessas represas, não termina com o funcionamento delas, né? A gente foi analisar também o relatório de segurança de barragens. Ele listava 14 mil barragens em todo o país, sendo 663 dedicadas a rejeito de mineração, da quais 317 estariam no estado de Minas Gerais. Só que o inventário da FEAM, esse relatório de segurança de barragens é da ANA, tá? Agência Nacional de Águas. Então, colocava 317 barragens de mineração em Minas Gerais. O inventário da FEAM listava 450 barragens. Isso já mostra o problema já na fiscalização e no monitoramento também, né? O que a gente pode concluir disso é que existe um sucateamento dos órgãos fiscalizadores. Como já disseram aqui, a FEAM conta com 4 fiscais e o DNPM 7 fiscais, pelo que a gente conseguiu apurar. Isso para 14 mil barragens, é um negócio absurdo, né? Bom, além do que, a ANA desconhecia a altura e volume de 81% das barragens. Ainda de acordo com o relatório de segurança das barragens, apenas 1,1% do total das barragens possuía PAI, que é o Plano de Ação e Emergência, né? Isso o órgão fiscalizador, em momento algum, se coloca na perspectiva de paralisar a atividade ou de regular realmente. Com a desculpa do desenvolvimento socioeconômico, que na economia é um grande problema de igualar mineração a desenvolvimento socioeconômico, com essa perspectiva mítica, na verdade, né, passa a regular qualquer tipo de atividade mineradora, certo? De qualquer forma que ela seja feita, em quaisquer condições. A maior parte dos dados, esse é outro problema, é levantado pela própria empresa. Existe um claro conflito de interesses, né? Não precisa com grandes teorias sociológicas para compreender isso, né? Se a própria empresa produz os dados sobre sua atividade, como é que você vai realmente fiscalizar essa empresa, né? Bom, a barragem de Fundão, então, ela é a mais nova, ela entrou em operação em 2008, perspectiva de funcionamento dela, de capacidade dela ir até 2022, porém, com o aumento da extração mineral, ela já estava atingindo sua capacidade máxima. O que a empresa fez foi entrar com um plano de expansão e unificação da Germano e da Fundão, né? Entrou nesse processo para aumentar também a altura da barragem e, inclusive, pelo que a gente pôde apurar, essas obras estavam acontecendo no momento do rompimento, né? A gente foi analisar também o EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental da barragem do Fundão. Havia outras duas alternativas para a colocação da disposição dos rejeitos, né? Era os córregos de natividade, Brumado, e pelo que a gente também pôde apurar, caso houvesse o rompimento dessas barragens nesses locais, os impactos socioambientais seriam muito menores do que realmente foram, simplesmente porque as comunidades, o Bento Rodrigues é um aglomerado rural, tá? Faz parte do distrito de Santa Rita do Urão, que está dentro do município de Mariana. E não havia nenhum aglomerado rural próximo a essas barragens. Porém, o que definiu, o que influenciou a decisão da empresa foi simplesmente uma perspectiva econômica, né? Se a empresa conseguisse unir a barragem de Fundão e de Germano, o custo de produtividade seria muito maior. Bom, então, em 2014 foram emitidas a licença prévia de instalação e tal. Em junho, também foram emitidas a licença para alteamento e unificação. E usei as rimas desse licenciamento, dessas barragens, não possuíam a possibilidade de haver o rompimento, da ruptura da barragem.
o que a gente passa a notar aqui é que existe uma indústria dessas EIAs-RIMAs. Existem empresas especializadas nesse tipo de negócio que simplesmente subestimam os impactos e superestimam aqueles impactos tidos como positivos. Isso é, existe logicamente um enublamento da realidade, né, do que ela realmente é. E isso é proposital, obviamente. A empresa está envolvida no meio disso, ela quer, é óbvio, que se superestime os impactos positivos da atividade econômica da mineração. E o que a gente percebe no EIA-RIMA é esse, é a subestimação do que realmente pode acontecer. Então, o EIA-RIMA da barragem do Fundão, do alteamento da unificação, com a barragem de Germano, não existia essa possibilidade do rompimento. O que acontece é que o licenciamento, hoje em dia, na mineração e em outras atividades, é visto só como uma etapa burocrática, uma etapa a mais para se conceder a licença para a atividade econômica. Nunca se coloca a perspectiva de paralisar ou de regular realmente e tudo mais, tá certo? O Copan concedeu a licença também para a barragem de Fundão. O que a gente percebe no Copan, que é o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, é que ele é formado em estrutura tripartite, né? Sociedade civil, empresários e Estado. Porém, o que acontece é que o Estado representa os interesses dos empresários, de maneira geral, muitas vezes são financiados, se colocam na perspectiva do empresário, e a sociedade civil também muitas vezes é constituída também por empresas ou ONGs que estão ligadas a serviços pagos por essas empresas. Então, existe um grande problema também de conflito de interesses no Copan. O EIA-RIMA, como eu disse aqui, existe uma subestimação dos impactos negativos e superestimação dos impactos positivos, né, desses grandes empreendimentos. Os licenciamentos são fragmentados de maneira geral, porque a estrutura de mineração ela compreende não só a mina, a lavra só, existe também a estrutura de transporte, pode ser feito por mineroduto, ferroviário, rodoviário, porto, então ela é bastante ampla, porém eles fragmentam os licenciamentos simplesmente para que a sociedade não tenha a noção do tamanho do empreendimento, né? Isso acaba facilitando a aprovação dos projetos e também evitando a mobilização popular, obviamente a mobilização dos atingidos. A gente teve em Bento Rodrigues, na região, logo após o que aconteceu, e conversando com as pessoas, o que elas disseram é que, as que sobreviveram, obviamente, né, é que ficaram sabendo do rompimento por meio de vizinhos, né, que saíram gritando de casa e avisaram, e outras através que eles viram a poeira, que através da movimentação do rejeito do material, levantava-se uma poeira e eles conseguiram ver. Isso não havia sistema de alarmes, né? Pelo que pudemos apurar também pela imprensa, é que 2 dias depois é que foi instalado esse sistema de alarmes. Não vou entrar no debate de tecnologias alternativas a rejeitos, não, mas a gente está fazendo também esse debate dentro do dossiê, tá certo? O que a gente quer levantar aqui é que existem sim alternativas para rejeitos, para disposição de rejeitos. Você pode diminuir o espaço ocupado, a água utilizada, tudo isso pode ser empregado. Porém, o custo é muito mais alto. E, de novo, é um raciocínio econômico, né? Cabe ao Estado regular isso, na verdade, certo? Bom, aí existem outras iniciativas das Assembleias Legislativas em Minas Gerais, aqui do próprio Senado, senador Romero Jucá acaba de aprovar em comissão especial um projeto de lei que simplesmente flexibiliza e agiliza o licenciamento, que a gente acabou de falar aqui, para atividades de exploração de recursos naturais, tá certo? Tudo isso acaba colaborando para a reprimarização da economia brasileira. Isso é, a gente para de produzir os bens manufaturados, que dão uma inserção diferenciada no mercado internacional, para produzir esses bens sem valor agregado, né? E, em geral, essas atividades não são intensivas em mão de obra. O mesmo tipo de investimento feito em outras indústrias gera muito mais emprego do que na mineração, por exemplo. Tá certo? Na economia chama-se isso de não intensidade em mão de obra, né? É intensivo em capital. Bom, aqui é o mapa que a gente pôde fazer do que aconteceu. Vocês podem ver também isso no dossiê. Aqui está a perspectiva de Bento Rodrigues, das barragens. Isso é a praça principal de Barra Longa, uma das cidades afetadas
pelo rompimento da barragem. Esse aqui é o endereço onde está o nosso dossiê, chama Antes Fosse Mais Leve a Carga, fazendo referência ao Carlos Drummond de Andrade, que ele tem um poema que ele fala justamente que o rio é doce e a vale é amarga, né? E então é isso. Muito obrigado.